Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de um livro que eu amei demais ler. Um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza, se não foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Não o melhor, lógico, está ali entre os 10 melhores que eu li na minha vida, que eu estou falando de Jogador número 1. E aqui, primeiramente, eu tenho que agradecer muito ao Vitor Almeida. Vitor, lindo person, obrigada por você falar tanto desse livro, que você me convenceu a ler, e é realmente tudo isso que você fala e um pouco mais. Estou aqui justamente para falar isso para vocês. Jogador número 1 tem como protagonista o Wade Watts, que é um adolescente que mora em pilhas de trailers. Imagine, em 2044, sim, o livro se passa em 2044, além de uma superpopulação e um mundo completamente desregulado e maltratado e uma bosta. Você, além de ter que morar num trailer, você tem que morar numa pilha de trailers. Gente, e o Wade mora nessa pilha de trailers junto com a sua tia e o namorado da tia. Duas pessoas que aparecem pouco, mas o pouco que aparecem já são o extremo do detestável. E o Wade, como os outros adolescentes, e assim como o resto da humanidade, vivem dentro do Oasis. Literalmente passam 95% da vida conectados ao Oasis. O que é o Oasis? Oasis é um jogo de realidade virtual, como se fosse uma Second Life, um The Sims, mas que você vive dentro dele. Você realmente coloca um macacão áptico, coloca o visor áptico, luvas especiais e você está dentro do jogo como se fosse realmente a sua realidade. O jogo faz com que a realidade fora dele fique completamente obsoleta e tudo que você faz, tudo que você gosta, todos os amigos que você tem, o seu trabalho, a sua escola existem dentro do Oasis. E é assim que o Wade vai à escola todos os dias. Ele se conecta ao jogo e fica horas e horas e horas e horas e horas e horas conectado. O livro começa exatamente com a morte do criador desse jogo, Holloway, que ficou conhecido como o cara mais geek, mais rico e mais inteligente por causa da criação desse jogo. Ele morre e deixa um testamento para todos os seus usuários. Como ele não tem herdeiros, ele resolveu colocar dentro do jogo, dentro do Oasis, algumas chaves que vão levar a 3 portões. E esses portões vão levar até o easter egg principal, que é o prêmio de quem conseguir encontrar essas 3 chaves, esses 3 portões e achar esse easter egg. Achando esse easter egg, a pessoa que conseguiu realizar esse feito tem direito a toda a sua herança. Além de toda essa fortuna, a pessoa vai levar o direito e a propriedade do próprio jogo. Então, imagina o que aconteceu com esse mundo quando esse testamento saiu na televisão. Todo mundo começou a ir atrás desse easter egg e viver em função de achar este easter egg. Não foi tão diferente do que eles já faziam antes, porque a população já ficava 90% da vida conectada ao Oasis. Eles só tiveram que estudar um pouquinho mais os gostos do Holloway. Ele era aquela típica pessoa geek e apaixonada por cultura pop dos anos 80. Então, esse livro é praticamente inteiro, todas as páginas dele tem alguma referência muito forte aos anos 80. Eu sou de 1986, eu peguei o final da década de 80, eu era muito nova, mas o começo da década de 90 acabou vindo com muitos resquícios do final da década de 80. Então foi muita coisa que eu tive na minha infância, muita coisa que eu vivi e que eu sou apaixonada até hoje da década de 80. Eu consegui ver nesse livro, então pra quem é apaixonada por essa década, com certeza vai ter um amorzinho a mais por esse livro, pelo tanto de referência que tem aos anos 80 aqui. Então o que aconteceu? Holloway era apaixonado por essa década, porque foi a década que ele viveu. Ele sempre quis fazer com que as pessoas com que ele convivesse, com as pessoas com que nasceram depois dele, conseguissem entender a essência dos anos 80 e vivessem e respirassem os anos 80 assim como ele. Ele era bem obsessivo nessa parte. E o que ele fez? Ele acabou usando essa paixão dos anos 80 e usando todas as referências que ele gostava, as coisas que ele mais gostava dos anos 80, as músicas que ele mais gostava, os jogos que ele mais gostava, os programas de TV que ele mais gostava, e colocou como se fossem dicas e colocou como se fossem formas de você conseguir chegar nessas 3 chaves para abrir os portões. Então, você conhecendo bem os anos 80, você acabaria entendendo aonde estava escondido cada chave para chegar no easter egg. Em 2044, houve uma revolução no mundo e todo mundo queria encontrar esse easter egg. O que aconteceu?
todo mundo voltou aos anos 80. Começaram a se vestir como nos anos 80, começaram a ouvir as músicas dos anos 80, jogar os jogos dos anos 80 e assistir todos os programas dos anos 80. E essas pessoas que faziam isso todos os dias para conseguir encontrar os ovos eram chamados de caça-ovos. E adivinha quem é o principal caça-ovo daqui? Sim, o Wade Watts. Ele vive completamente em função de achar este prêmio, porque ele vive muito mal, ele é bem desgostoso da vida, ele é desgostoso dele mesmo, ele tem uma autoestima baixíssima. A realidade mesmo, ela está muito desmotivada pra todo mundo, porque o Oasis realmente tomou conta da cabeça de todo mundo e a realidade ficou completamente em segundo plano. Então, as pessoas e o Wade se dedicaram inteiramente a encontrar essa fortuna e tentar melhorar um pouco mais a vida, né? Só que não são só caça-ovos e pessoas boazinhas que querem encontrar o prêmio. Lógico, tem uma fortuna em jogo, vai ter o quê? Uma máfia atrás disso. E é lógico que terá trambique. É óbvio que terá gente passando a perna uma nas outras pra conseguir chegar nesse prêmio. A corporação aqui é a IOI, que é praticamente o vilão da história. Por maior objetivo, pôr as mãos na propriedade do Oasis. Eles querem tomar conta do jogo e querem ter esse jogo como se fosse uma fonte de lucro, transformar o Oasis numa fonte de lucro, porque o Holloway, como ele era muito rico e ele era apaixonado pelo que ele fazia, ele não colocou essa visão lucrativa no jogo. Então você não precisa pagar para entrar no jogo, você não tem merchans dentro do jogo, e é isso exatamente o que a IOI quer fazer assim que colocar as mãos no prêmio, além do dinheiro, a propriedade do Oasis. Eles querem privatizar completamente o jogo e fazer dinheiro com ele. Ou seja, o vilão da história. Eu, pelo menos, né, quando eu estava lendo o livro, eu fiquei naquela tensão de se seria bom ou se seria ruim a IOI pôr a mão nesse jogo. Porque o mundo, ele tá completamente parado, ele tá completamente largado e jogado pras traças porque o Oasis está no topo. Se o Oasis deixasse de ser acessível a todo mundo, será que as coisas não melhorariam fora dele? Então eu fiquei nesse impasse, eu não sabia o que achar, se eles eram realmente os vilões ou não. Mas é lógico que você acaba se apegando sempre ao protagonista, pelo menos na maioria das vezes, você acaba se apegando sempre ao protagonista e ao pessoal do bem que tá atrás dessa grana. E você acaba torcendo para os personagens, né? Acaba torcendo pro Wade e para alguns outros personagens que vão entrar aqui. Fica o livro inteiro nessa caçada, fica o livro inteiro com aquele placar subindo e descendo e mudando, e você fica nessa caçada junto com eles. E é muito legal como você se prende a cada página do livro, você não consegue terminar um capítulo sem ficar completamente ansioso pro próximo capítulo. O livro é muito grande, ele tem quase 500 páginas, e você lê ele muito rápido, você não consegue largar enquanto não termina o livro. Isso é muito incrível. É claro que qualquer livro que se preze tem uma paixonite aqui no meio. Só que não é uma paixonite real. Não se esqueçam que tudo acontece dentro do Oasis. E tem sim uma paixonite aqui que mostra como que uma pessoa apaixonada acaba mudando um pouco os rumos das suas prioridades e acaba esquecendo das coisas que tinha um foco, porque ela fica um pouco atordoada, e mostra esse lado também com o Wade e com a Artemis, que é a personagem feminina aqui do livro. E é muito legal o jeito que ele mostra como o Wade fica perdido, ele não sabe mais o que é prioridade pra ele, e isso é só uma vírgulazinha da caçada do prêmio, porque tem que ter alguma coisinha ali pra tirar um pouco o foco dos personagens, pra ter um pouquinho mais de emoção na hora que muda os placares. Achei isso super essencial pro livro, mesmo muita gente falando que foi desnecessário, que não precisava disso. Você fica com raiva do Wade, você fica com raiva dele, mas você entende o lado dele de alguma forma ou de outra, que ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, mesmo que pareçam todos androides aqui. Ele é um ser humano e tem sentimentos acima de algumas outras coisas, então eu achei super válido colocar isso na história. Foi muito legal, muito bem abordado, porque não foi uma coisa que desvirtuou completamente o rumo do prêmio. O mais legal que eu gostei da escrita do Ernest Cline é que, como ele descreve o Oasis aqui pela visão do Wade,
você percebe como o mundo tá cinza. Você mesmo sente a realidade muito sem graça. Você mesmo quer estar dentro do Oasis junto com eles. Você percebe o quão maravilhoso é viver lá dentro e o quão ruim é viver lá aqui fora. Ele passa essa imagem de... essa imagem futurística, não tão futurística, né? Porque se passa em 2044. Ele passa essa imagem futurística conturbada e ao mesmo tempo faz com que você queira realmente estar dentro do jogo, mesmo que isso seja uma coisa horrível de se pensar. Então é muito legal esse tipo de escrita porque faz você pensar como o protagonista e é bem legal. Eu gostei muito, muito disso. É o que eu tenho pra falar de Jogador Número 1, porque se eu deixasse eu ficava horas aqui falando desse livro, porque é um livro muito incrível e ele me ganhou completamente desde a primeira página, desde as mudanças de capítulo e é fantástico. E tem uma frase aqui que eu gostei demais, que foi até uma frase que o Victor falou um dia no vídeo do Olhos de Ressaca. Eu achei que ele era um poeta contemporâneo por ter falado a frase mais perfeita do mundo. E não, essa frase é desse livro e eu fiquei muito chateada. Fiquei, tipo, eliminado. Ele falou, sair de casa é superestimado. É uma frase que abre a terceira parte do livro. Eu olhei e falei, nossa, cara, achei que era o Victor que tinha escrito isso. Não, foi o Ernest Cline. Então, amei. Se você é apaixonado por anos 80, se você é um gamer, você vai ficar viciado nesse livro. E mesmo se você não for um gamer, porque eu não sou gamer, e fiquei viciada nesse livro. É um livro recomendadíssimo. Como eu disse, é um dos melhores livros que eu li esse ano. É isso por hoje. Jogador Número 1, leiam e me contem se vocês acharam a mesma coisa que eu, se vocês gostaram mesmo tanto que eu. E se vocês não leram, corram pra ler, porque vocês não vão se arrepender. Um beijo pra todo mundo. Me siga no Twitter, siga a página no Facebook. Deixe seu comentário, dá o seu curtir, adicione os favoritos, compartilha com todo mundo. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!